Ageu, introdução. Ageu desafiou o povo desanimado de Jerusalém a examinar o modo como estava vivendo e o estimulou a fixar novas prioridades que agradassem a Deus. Eles deviam se lembrar que Deus estava com eles. É Ele quem controla o futuro deles e deseja que eles sejam um povo santo. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir uma seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o milho, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz. Ageu capítulo 1, verso de número 10 e 11, a parte A. Em 587 a.C., Nabucodonosor veio a Jerusalém pela terceira vez e nessa ocasião destruiu os muros, o templo e a cidade. 2 Reis, capítulo de número 25, versos 8 e 21, Jeremias, capítulo de número 39 até o capítulo 40, o povo em grande parte foi levado para o cativeiro babilônico, que acabou durando 70 anos, conforme Jeremias 25, versos 11 e 12, e Jeremias, capítulo de número 29, versos 10. Entretanto, Jeremias e uns poucos sobreviventes permaneceram em Jerusalém. Jeremias, capítulo 41 até o capítulo de número 43. Deus predisse por intermédio de Isaías que um poderoso rei chamado Ciro, em Isaías, capítulo 44, verso de número 24, e o capítulo de número 45 e o verso 2, derrotaria a Babilônia e seus deuses. Isaías, capítulo de número 46 e o capítulo 47. Depois de derrotar a Babilônia, o rei persa Ciro emitiu um decreto em 538 a.C., que permitia às nações exiladas na Babilônia voltar à sua terra natal, conforme Esdras, capítulo 1, versos 1 até o 4. O cilindro de Ciro, Sesbazar, Esdras, capítulo 1, versos 8 até o 11, conduziu cerca de 43 mil peregrinos judeus ao estado de Iute, em Judá, para reconstruir o templo de Jerusalém. Esdras, capítulo 2, verso de número 64 e 65. No sétimo mês, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué lideraram o povo na construção de um altar para a adoração de Deus. Esdras, capítulo 3, versos 1 até o 7. Em seguida, em seu segundo ano, o povo lança os alicerces do novo templo. Esdras, capítulo 3, versos 8 até o 10. Mas esse esforço foi interrompido pelos próximos 16 anos, porque os samaritanos que viviam ao norte de Jerusalém frustraram esses esforços de reconstrução e ainda contrataram advogados para fazer com que as autoridades persas deixassem de apoiar o trabalho nesse templo. Esdras, capítulo 4, versos 1 até o 5. Isso levou a um período de grande desânimo. A falta de ânimo prevaleceu, porque muitas das esperanças do povo judeu não se cumpriram. Os muros da cidade não foram restaurados, o templo não foi reedificado, houve fome na terra, conforme Ageu capítulo 2, versos 9 e 11, e o povo ainda estava sob o domínio persa. Eles não podiam fazer nada sem a aprovação de Tetanai, o governador do território a oeste do Eufrates, e seus oficiais, conforme Esdras, capítulo 5, versos 3 e 5. Parecia não haver jeito algum de prosseguirem a reconstrução do templo. Depois da morte de Ciro, seu filho Cambiséses tornou-se rei em 530 e 522 a.C. Ele marchou através de Judá e conquistou grande parte do Egito. Todavia, no caminho para casa morreu, talvez assassinado. Um alto oficial do exército, por nome Dário, assumiu o controle do exército persa, marchou de volta para a Babilônia
e derrotou uma força rebelde comandada por Gaumata e tornou-se rei em 522 a.C. Dário sufocou diversas revoltas e em seguida reformou o sistema administrativo de Satrápia e, como consequência, por volta de 520 a.C., o Império Persa estava em paz. No segundo ano de Dário, em 520 a.C., Ageu capítulo 1, versos 1, Esdras capítulo 4, verso de número 24, e o capítulo 5 de Esdras, o versículo 2, terminado o conflito sobre o controle político do império, Deus dirigiu Ageu para encorajar os líderes em Jerusalém a reconstruir o templo. Quando o governador Tetanai ouviu a respeito dessa reconstrução, questionou a legitimidade do plano e escreveu a Dário para descobrir se o governo estava sancionado esse projeto. Esdras capítulo 5, versos 3 até o 17. Dário aprovou a campanha de reconstrução e ainda apoiou através do Tesouro Real, tal como confirmado pela descoberta do decreto original de Ciro num palácio em Ecabatana, conforme Esdras capítulo de número 6, verso de número 1 até o 12. Por conseguinte, a reedificação do templo se completou em 4 anos. Esdras capítulo 6, verso de número 15. Mensagem e propósito. Através de suas mensagens, Ageu procurou persuadir sua audiência a glorificar a Deus por meio da reconstrução do templo. Ele argumenta que as pessoas não devem se concentrar nas próprias necessidades. Ageu capítulo 1, versos 4. Desanimar, porque o templo não era tão glorioso como o de Salomão. Capítulo 2, versos 3. Ser impuras e profanas. Capítulo 2, versos 10 e o 14 de Ageu. Se sentir inúteis e impotentes. Ageu capítulo 2, versos 20 até o 23. Contribuição à Bíblia. Por toda a Bíblia há um chamado e um lembrete para se colocar Deus em primeiro lugar. O período posterior ao retorno do exílio não era exceção. O desafio de Ageu era chamar a comunidade pós-exílica de judeus que viviam em Jerusalém a não simplesmente se concentrar em seu próprio conforto material, mas em honrar a Deus. Esse compromisso se refletiria no trabalho deles no templo. O chamado de Ageu se refletiu mais tarde nas palavras de Jesus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo de número 6, verso de número 33. Era de grande importância o chamado de Ageu para que as pessoas colocassem em ordem suas prioridades, dedicando o primeiro lugar a Deus por meio da reconstrução do seu templo. Para o povo, o retorno a essa tarefa seria um sinal de suas prioridades. Isso também mostrava que Deus estava com o remanescente e que suas promessas de restauração tinham começado a se cumprir. A obediência deles nessa questão declarava a glória de Deus e assim lhe dava satisfação. Essa obediência servia para vindicar o Senhor, uma vez que a destruição do templo tinha envergonhado o nome do Senhor. Finalmente, a obediência deles, as palavras de Ageu, servia como um penhor do novo pacto, da era messiânica. A restauração do templo era um sinal de que Deus não tinha anulado o seu pacto com Levi ou com Davi. Ele proveria purificação e restauração por meio de um templo glorioso e um regente messiânico. Estrutura. O livro de Ageu contém 4 pequenos discursos de confronto em ordem cronológica, que identificam modos pelos quais
Os líderes e o povo de Jerusalém deveriam mudar seu pensamento teológico e seu procedimento a uma progressão lógica na estrutura. A pessoa deve glorificar a Deus, Ageu capítulo 1, versos 1 até o 15, permanecer comprometidos com os planos de Deus, Ageu capítulo 2, versos 1 até o 9, agradar a Deus, vivendo uma vida de santidade, Ageu capítulo 2, verso de número 10 e 19, e servi-lo com fidelidade, Ageu capítulo 2, verso de número 20 e 23. Depois que o povo priorizou buscar primeiro a fazer a vontade de Deus e submeter a reconstruir o templo, a Bíblia diz que Deus, no capítulo 2, verso de número 9, Deus promete que a glória desse segundo templo será maior do que o do primeiro, dizendo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar trarei a paz, diz o Senhor dos Exércitos.